Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Poder assentar em nome de Jesus, irmãos? Daqui a pouco a gente dá uma esticada nos ossos. Eu quero aqui, antes de iniciarmos, avisar para os irmãos, aqueles que não sabem, que os nossos apóstolos, alguns pastores, foram para a conferência ali em Mato Grosso, se não estou enganado, uma conferência profética. E eles já estão retornando, estão já quase chegando em Brasília. Não sei se vai dar tempo deles chegar para o culto, mas eu creio que em nome de Jesus, eles vão chegar em paz, que o Senhor está os guardando, livrando de todo mal, amém? Então, para aqueles que não sabiam, sinta-se avisado, amém? Eu quero nesse momento também apresentar a Alane, não é isso? Ela é a filha de Eliúde, amém? Por que ela está ali no cantinho? Pode sentar, minha irmã, pode ficar tranquilinha, tá? Eu chamei ela para subir, por quê? A gente estava numa célula, em um Jesus em Casa, o ano passado, setembro, outubro, não lembro. Eu sei que a gente estava louvando, e estava louvando capela, né? Na capela ali. E eu estava ali, eu ia levar a palavra, aí eu estava ouvindo aquela voz louvando a Deus aqui. Eu falei, eita, tem um mistério ali, tem um dom escondido ali. Aí eu falei com ela num dia, eu falei, um dia eu vou pregar e vou te convidar para louvar. E o tempo foi passando, os meses foi passando, e esse mês eu estava passando no corredor ali, o Senhor me fez lembrar. E eu cometi com ela, falei com ela, ficou toda nervosa, é claro, mas falou que sim, que ia louvar a Deus. E eu falei para ela, então se prepara, vem com a equipe de louvor, que eles vão te abraçar ali, e vai dar tudo certo, amém, irmãos? Então na hora certa ela vai entrar ali com louvor, e vocês, igreja do Senhor, adorem o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Pois bem, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Mateus capítulo de número 13. Enquanto os irmãos se localizam, eu estou na referência, na versão Almeida Revista e Corrigida, viu? Enquanto os irmãos localizam no telão, ou na sua Bíblia aí, digital, ou no papel, que seja, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas como assim, pastor Alisson? Você é pastor da igreja, você vai ter oportunidade. A oportunidade não de estar aqui pastoreando, mas do Senhor ter permitido eu estar aqui hoje. Todo mundo tem suas guerras, irmãos. Então você sabe o que eu estou falando. É uma guerra muito grande o Senhor fazer algo na nossa vida, ao ponto de estarmos aqui hoje pastoreando. É muito choro, é muito joelho, é muito estar na presença do Senhor, na brecha, renunciar a muitas coisas do mundo, para permitir o Senhor trabalhar na nossa vida. Eu quero dizer para vocês que me ouvem, que não é fácil, principalmente se tiver visitante aqui. Tem visitante aqui nessa noite? Olha, meu Deus, se tiver alguém da igreja perto aí, cumprimenta esses irmãos aí, amém? Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Eu quero desde já falar para vocês que nos visitam, não é fácil ser crente. Se alguém na portaria ali falou para vocês, ei, entra que é fácil ser crente, não é. E além de tudo, não é fácil se deixar ser usado por Deus para o ministério. Só que eu quero te falar algo, irmão. Quando você deixa Deus te usar, você não quer sair da presença dele nunca mais. Porque a palavra do Senhor diz, vale mais um dia na sua presença, ó Deus, do que 1000 anos lá fora, Senhor. E eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Confesso para os irmãos que tem uns 30, 40 dias que o Senhor está falando comigo com essa palavra. E esses dias eu fui ministrar em uma residência, não, numa loja de uma pessoa. E eu falei algo bem resumido sobre a parábola do semeador.
E Deus falou naquele lugar e foi algo bastante interessante. E já aprenda algo aqui: quando o Senhor te der uma palavra e ela de forma nenhuma sair do seu coração, pode orar a Deus, porque tem coisas ali para ser revelada na sua vida. Aprenda isso. Irmão, se eu estou lembrando de uma palavra bíblica e ela não sai do meu coração, vai orar, porque Deus quer falar contigo ali. Muito simples isso. Passou mais de um dia, lembrou mais de uma vez, corre para o joelho e peça a direção do Senhor naquela palavra. Deus vai começar a revelar os mistérios dele, igreja. Porque as pedras preciosas... Você já ouviu alguém achar... Você já ouviu alguém andar na rua e dar um bicudo num diamante? Eu nunca ouvi falar nisso. Não, vem comigo. Você está andando aqui na rua, eita, um diamante. Pô, não acha, irmão. Tem que cavar. Está entendendo? Tem que buscar as ferramentas. Tem que se dedicar cavando. Aí quando você está bem fundo ali, você, eita, está brilhando. Aí Deus falando, tem mistério aí, pode pegar que é sua. Aí quando você acha o diamante, agora você entrega para a igreja. Mateus capítulo de número 13. Está escrito assim a palavra do Senhor. E falou de muitas coisas por parábolas. Isso Jesus, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E enquanto o semeador semeava, uma semente caiu à beira do caminho. Vindo as aves dos céus, a comeram. No outro evangelho diz que elas vieram, pisotearam a semente e comeu. O semeador continua e diz o texto que uma outra semente caiu entre as pedras, não tendo terra suficiente para que ela venha enfincar, produzir, fazer a raiz crescer. Ela até tentou nascer, mas vindo o sol, queimou. Queimando ela, matou. Diz o texto ainda na parábola que outra semente caiu entre os espinhos. Ela até firmou raiz, ela até começou a crescer, mas como ela caiu em meio aos espinhos, irmãos, ela foi sufocada e pereceu. Jesus vai continuar dizendo, mas uma quarta semente caiu na terra boa. Caindo em uma terra boa, ela produziu. Aí o Senhor Jesus vai dizer que há 3 tipos de produto que uma semente pode produzir. Ela pode produzir 30 por uma semente, 60 por uma semente e 100 por uma semente. Essa é a parábola do semeador. Jesus está explicando para os seus discípulos. Em determinado momento eles perguntam, continuando o texto: Senhor, nos explica essa parábola, porque não entendemos nada. E Jesus: tá bom, eu vou explicar para vocês, porque para o mundo não pode ser revelado, mas para vocês podem. E Jesus começa a explicar: a semente é a palavra, a terra onde ela cai são os corações. Escute, os corações dos homens. Porque há 4 tipos de corações no mundo. O primeiro é aquele que não tem terra nenhuma, está ali como que na beira do caminho. Qualquer palavra que é lançada, ele sai dessa casa aqui nessa noite e parece que ele estava em um rodízio de pizzaria, não lembra mais o que foi falado. O segundo tipo de coração é aquele que parece que tem muitas pedras. A semente até cai lá, ela até tenta produzir raiz, mas por ter muitas pedras, ela não consegue firmar. Aí vindo o sol do dia a dia, mata a semente que foi lançada no coração daqueles que estão pelo mundo. O terceiro tipo de coração é aqueles cheios de espinhos.
Espinho esses que foi produzido por família, pelo meio, até mesmo em lugares que ele congregava. Crescendo a semente, é sufocado por esses espinhos e a semente morre. Aí Jesus diz que tem um quarto tipo de coração, é aquele que ouve a palavra, deixa ela penetrar de forma profunda, a palavra começa a germinar, a crescer, e ela começa a dar frutos, e os frutos que essa palavra começa a produzir é 30, é 60, é 100 por um, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque um dia nós permitimos que a palavra de Deus entrasse no nosso coração. Em resumo, é isso que está falando a palavra do semeador. Só que eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu disse: Senhor, por que as sementes caíram em lugares que não era para cair? Porque se a terra é a última terra, é a boa, por que toda semente não cai logo na terra boa? Por que o Senhor permitiu, ou por que as circunstâncias da vida permitiu que a semente caía na beira da estrada, em lugares que tinha muitas pedras, em lugares que tinha espinhos? Por que a semente caiu ali, Senhor? E eu comecei a pesquisar sobre a vida do semeador, porque Jesus disse: um semeador saiu a semear. Todos nós que estamos aqui saímos de algum lugar para estar aqui hoje, para estar aqui neste ambiente, para estar sentado aí. Uns vieram direto do trabalho, outros de casa, outros vieram da casa da família, de um familiar. Então você saiu de um ponto A para este ponto aqui, é o ponto B. Do ponto A ao ponto B, irmão, você saiu para chegar até aqui. E chegando até aqui, você começa a se derramar na presença do Senhor, a produzir algo na presença do Senhor. Tem pessoas que produzem 30 por 1, tem pessoas que produzem 60 por 1. Mas tem pessoas nessa noite que se entregam de tal forma, irmão. E nós vimos isso no momento de louvor, que chega a ser 100 por 1. É quando o Espírito Santo já toma todo o ambiente. E você não tem mais força para nada, só deixa o Senhor mover. E eu disse: Senhor, por que essa semente cai em lugares que não é para cair? Já que o semeador, irmão, e eu quero falar do semeador do tempo bíblico, não de hoje, porque hoje você olha para os campos, tem os maquinários, a indústria, é algo bem gigantesco. Mas olhe para este cenário da parábola que Jesus explicou. Eram pessoas que faziam esse trabalho, era manual, era algo diário, dia a dia, era algo passado de pai para filho. Escute isso. Todo semeador, quando tinha um filho, ele já colocava no coração: vou passar essa semente para ele, vou passar essa profissão para o meu filho. Isso vinha de berço, porque quando meu filho crescer, ele vai dar continuidade na produção. E eu comecei a pesquisar, irmãos, e os semeadores, eles ensinavam os seus filhos desde criança. Meu filho, sabe qual é a terra boa? Sim, pai, é aquela terra que não tem espinhos, não tem pedras, não é lançada a qualquer lugar. Você tem que arar a terra, você tem que jogar água naquela terra, para quando a semente cair ali, a semente venha produzir. Meu filho, vem aqui, a semente não é qualquer semente. Você tem que colher a melhor semente, você tem que encostar com ela, você tem que deixar ela guardada. No momento certo que ela estiver madura, ela vai ser lançada. Meu filho, tem quantidade de semente que você precisa colocar em cada vala. E ele foi ensinando, era assim de pai para filho. E estudando sobre isso, eu ainda perguntei: Senhor, mas por que o semeador deixou cair no meio do caminho? E pesquisando, irmãos, existem ainda as ferramentas que eles usam para fazer este trabalho. Não é simplesmente com a mão, existem várias ferramentas. Mas teve uma ferramenta em especial que me chamou a atenção. E é sobre ela que eu quero explicar algo para a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que existia uma ferramenta, ou melhor, a história diz, que eles tinham uma ferramenta para armazenar a semente.
Porque, como eu falei, você saiu do ponto A para o ponto B. Você saiu da sua casa para o campo, onde você lança a sua semente. Só que eles tinham que trazer a semente, e era muita quantidade. Como é que eles faziam, pastor Alisson? Naquele tempo, irmão, existia 3 tipos de ferramenta: sacola, cesto ou alforge. Sacola, cesto ou alforge eram feitos de 3 materiais: de pano, de palha e, quando a família tinha mais condições, de couro. E esta de couro era mais usada entre eles, porque era mais resistente. Então é sobre isso que eu quero trazer para a igreja. Eu quero falar sobre uma ferramenta chamada alforge, que era feita de couro. Ela tinha algumas particularidades, ela tinha alguns afazeres. Porque quando eles separavam, irmãos, eles já tinham separado a semente, eles já foram ensinados que seria de mão cheia, eles sabiam da dificuldade que o trabalho duro fazia desde a infância, exigia deles esforços físicos intensos. Eles tinham atenção com o solo, eles faziam tudo isso, mas eles precisavam de alguma ferramenta para armazenar a semente. Porque imagine comigo, dentro do bolso não dava para fazer nada. Se hoje em dia a agricultura tem os seus grandes maquinários, é porque dá lucro. Naquela época não era diferente, só que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. E a tecnologia deles, irmãos, era fazer esse alforge. Como é que é essa ferramenta, pastor Alisson? Cadê o Marcos? Está aqui? Você conseguiu a bolsa, Marcos? Mais ou menos? Sobe aqui rapidinho, só para mostrar. Pô, tem que ser rápido, porque o tempo está voando. Irmãos, não olhe o modelo, pelo amor de Deus. Como é que era o alforge? Bota ela aqui do lado, bota um do lado do outro. Para cá. É mais ou menos isso aqui, irmão. Aqui, encosta aqui. Eram 2 bolsas, ou uma bolsa, com 2 compartimentos, que o semeador colocava aqui, ó, travava aqui, porque elas eram interligadas, como um cinto interligado. E esse compartimento, ele colocava muita semente, e aqui também muita semente. E ele nunca colocava mais de um lado, porque senão ia pender. Porque uma do principal efeito que essa ferramenta fazia, era fazer o semeador trabalhar com equilíbrio. Presta atenção. Quando ele usava essa ferramenta e ele ia para o campo para lançar a semente, ele pegava com a mão direita daqui e lançava. Mas para não desequilibrar, ele tirava daqui e lançava. E ele ia trabalhando em equilíbrio. Pode sentar, meu irmão, senta lá. Amém? Por isso que essa ferramenta me chamou a atenção. E o texto bíblico vai dizer, irmão, Jesus dizendo que o semeador saiu a semear. Aí mente de pregador já é rápido, pegou daqui, pegou dali. O semeador colocava o alforge, nome difícil, dava equilíbrio para ele, ele ia andando e lançando a preciosa semente. Ele tirava daqui, andava e lançava a preciosa semente. Pastor Alisson, mas você disse que você ficou preocupado com a semente cair no meio do caminho. Sim. Por quê? Porque estudando mais sobre a ferramenta, irmão, ela tinha utilidade como uma sacola, o cesto. Geralmente, como eu falei, de couro, era uma bolsa dupla, de duplo compartimento de carga, projetado para transportar objetos, nesse caso sementes, de forma equilibrada. A utilidade, pastor Alisson, ela é excelente para carregar pertences com segurança. Escute isso. Ela é excelente para carregar pertences com segurança, praticidade e uso diário. Então tinha segurança. A semente não caía aleatoriamente. Servia principalmente para transportar um número maior de sementes. Se a família tivesse mais dinheiro, eles compravam um tipo de alforge maior para colocar no lombo dos animais.
e tinha uma plantação maior. Mas sobre esta família, que tinha apenas um alforje, que colocava na cintura do semeador, é o que eu quero falar. Era excelente para viagens longas, irmão. Mas havia um motivo pela qual as sementes caíram na beira do caminho. O único motivo plausível que poderia permitir que as sementes caíssem no meio do caminho, entre os espinhos, era se esse alforje estivesse danificado, estivesse com algum tipo de rasgo ou descosturado. Quem nunca foi no supermercado, minha pastora, e com aquela sacolinha de fruta, de verdura, que isso é mestre em acontecer. Eu lembro uma vez eu indo para casa, irmão, misericórdia, o trem rasgou, mas foi laranja para tudo que é lugar. Misericórdia. Você está vindo no supermercado com a sacolinha, aí ela rasga, aí alguém gritou: cidadão, tuas compras estão ficando metade no meio do caminho. É porque a sacola rasgou, é porque a sacola está danificada, ou no pior das hipóteses, a sacola não presta mais, tem que substituir, ou o semeador precisa parar, pegar o alforje, desmontar ele todinho como era feito de couro e costurar de novo, até ele ficar novo. Amém? Agora eu preciso fazer um outro paralelo com outro texto, mas tudo que eu falei até aqui, você vai deixar a sua mente devagar agora, vai guardar as informações no canto, que daqui a pouco a gente volta. Lucas capítulo 1, em Lucas capítulo 1, vai ser narrada uma história sobre João Batista. Só que quando chega no versículo 26, vai entrar Jesus no cenário. E eu quero fazer um paralelo entre esses textos, para te ensinar algo precioso. Versículo 26, o anjo está declarando a Maria. A minha versão aqui é Almeida Revista e Corrigida, mas eu tive que fazer aqui uma adaptação. Diz o anjo para Maria: quando Elizabeth estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E ele continua conversando com ela, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, porás o nome de Jesus. Disse Maria ao anjo: como será isso? Pois nunca conheci homem algum. Versículo 35. Respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. Eis que também Elizabeth, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que se chamava estéril. E aqueles dias se levantou Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E aconteceu que, ouvindo Elizabeth a saudação de Maria, a criancinha saltou do ventre, e Elizabeth foi cheia do Espírito Santo. Em outra versão diz que ela foi possuída pelo Espírito Santo. Pastor Alisson, mas na minha Bíblia aqui está escrito Isabel, pastor Alisson. Sexta-feira tem discipulados, que se você quiser perguntar o porquê, lá eu te respondo. Diz o texto que Deus permitiu que o anjo enviasse uma mensagem, o anjo Gabriel. E ele chega diante da mulher e diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então escute, Deus envia o mensageiro,
o mensageiro chega para dar a mensagem, e ele diz: agora o Espírito Santo entra em ação, e o Espírito Santo vai trazer quem? Uma semente. Qual é o nome da semente? Jesus. Ela vai estar sobre o seu ventre, e um dia será lançada na terra. Escute isso. Em Lucas, você entende Mateus 13 de uma forma ampla, porque em Mateus 13, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. Só que na parábola do semeador, Jesus vai falar sobre o semeador, que é o Espírito Santo. Jesus vai falar sobre a semente, que é Ele próprio. E Jesus vai falar que é para a terra, que são os corações dos homens. Mas cadê a igreja? Porque eu preguei já uma vez, já ouvi mensagens que o semeador era a igreja, que a semente era a igreja, que a terra era a igreja. Mas quando Jesus está pregando sobre o semeador, irmão, Ele está falando sobre o Espírito Santo, que é o semeador. Escute, o anjo em Lucas está dizendo: vai vir alguém aí, vai vir alguém aí que vai semear, Maria, uma semente no teu útero. Ele está dizendo que o semeador é o Espírito Santo. Aí você vai para Mateus, Jesus falou que o semeador saiu a semear, é o Espírito Santo, ok? Em Lucas, o mensageiro está dizendo, ele vai colocar uma semente, essa semente tem nome. Qual é o nome? Jesus. Aí você volta para Mateus, um semeador saiu a semear, e as sementes caíram, e caíram em terra boa, fértil. Aí você volta para Lucas, eu tenho agora Deus, o dono da semente, eu tenho um anjo que transmite a mensagem, eu tenho o Espírito Santo, que é o semeador, eu tenho a semente que está no ventre de Maria. Mas escute, fazendo o paralelo de Mateus e de Lucas, e estudando sobre o semeador, eu apresentei a ferramenta chamada alforje. Todo semeador tinha que usar essa ferramenta, e ele colocava ela na cintura. Qual era o papel principal dessa ferramenta? Carregar sementes. Qual era o principal papel dessa ferramenta? Ser cheia das sementes, a qual o semeador, no momento certo, ia tirar sementes para lançar sobre a terra, sobre os corações dos homens que estão com sede da semente de Deus. Qual é o papel da igreja? É ser carregador de semente, para que o mensageiro de Deus comece a dizer, falando: vem aquele que semeia. O que semeia é o semeador. Quem é o semeador? É o Espírito Santo. Ele usa a igreja para transportar a semente que ele trouxe do céu. Tu és um carregador de semente. Nunca mais você vai ler o texto sem lembrar do alforje. Pastor Alisson, mas Jesus não falou sobre isso na parábola. Claro, Ele queria que você, que eu, cavasse. Agora lê comigo agora a parábola. Eis que o semeador saiu a semear com o alforje na cintura, com a igreja com ele, cheio de sementes. Aí quando ele sai para semear, com a igreja na cintura, cheinha, transbordando de sementes, ele encontra terra. Quem é a terra? É o mundo que está sedento, um mundo que tem um coração que parece que não tem nada, está na beira do caminho. Um mundo que tem corações cheios de pedra, um mundo que tem corações cheios de espinhos. Mas um ou outro você encontra que é terra boa. Quem nunca evangelizou para alguém que você fala: Jesus, eu quero aceitar? Esse é terra boa. Você não bate cabeça com ele. Mas tem pessoas que passam o ano todinho você falando de Jesus, só a graça. Mas tem alguém que você risca e fala: opa, eu quero aceitar. A terra, irmão, do semeador de Mateus
não é a igreja, é o mundo que está esperando. Maria, a tua prima Elizabeth também está grávida, está de 6 meses. Ela era estéril, era adiantada de idade. O anjo estava falando isso, irmão, para chamar a atenção dela. Porque o anjo precisava desenvolver tudo aquilo que estava acontecendo. Porque o texto de Lucas é bem claro dizer que Deus enviou um mensageiro, o Espírito Santo vem trazendo a semente tem nome, Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É em Mateus 13. Por quê, pastor Alisson? Imagine comigo uma semente conversando. Imagine comigo uma semente falando com você. Era Jesus, irmão, a própria semente, explicando para os discípulos como o Espírito Santo trouxe ele para a terra. Só que ele falava por parábolas, ninguém entendia. E Jesus sendo a própria semente, porque ele diz, a semente é lançada na terra, a palavra lançada, quem é a palavra? Jesus. Quem é o verbo? Jesus. Em Lucas, quem é a semente? Que ele dá o nome, a semente que será no teu ventre é Jesus. Aí você encontra em Mateus uma semente conversando. Se alguém te perguntar, ei, você já viu uma semente conversando? Já. Por que isso, pastor Alisson? Porque toda semente dá testemunho. Toda semente que passar por você, ela dá um testemunho. Cuidado onde a sua semente tem lançado. Cuidado onde você tem deixado a sua semente. Todas as sementes dão testemunhos. É por isso que a igreja só pode lançar semente em terra boa. Porque quando ela começar a produzir, os testemunhos vão brotar de 30, 60, 100. Escute. Ainda em Lucas. Pastor Alisson, por que eu não posso ser o semeador? Por que eu tenho que ser o alforje? Por que eu tenho somente que carregar a semente, pastor Alisson? Deus poderia ter feito eu como semeador, porque eu pensava que eu era um semeador, eu pensava que onde eu andava eu estava semeando. Ei, se você é apenas um carregador de semente, já é do jeito que é. Imagina se fosse o próprio semeador. Porque o semeador, ele escolhe a terra. Não, imagina o pastor sendo o semeador, minha pastora. Eu olhar para a pastora, deixa eu ver se ela tem algo para me oferecer. Deixa eu ver se ela tem algo para me oferecer. Se ela tiver algo para me oferecer, como eu sou o semeador, eu vou plantar na vida dela. Mas aquela dali que não tem nada para oferecer, eu vou passar longe. Deus não deu o gostinho de você ser um semeador. Pastor, por que eu não sou a semente? A semente é boa, ela produz, ela cresce, ela dá fruto. Esse é o problema. A semente produz. Deixa eu falar para o Wesley ali, se ele tem algo para me oferecer, porque se ele tiver, eu vou pegar a minha semente e colocar na vida dele ali. Ah, irmão, eu faria desse jeito, irmão. Eu conheço o crente ruim que mora em mim. Ninguém mais faria isso, eu sei, amém. Mas o pastor Alisson, misericórdia. Se Deus tivesse olhado para a terra e falar, aquele dali vai ser o semeador, aquele dali vai ser a semente, o mundo estava perdido, irmão. Eu ia ser o bam por aí, eu ia fazer o que eu queria, eu ia lançar a semente onde eu queria. Ei, Deus não te fez semeador, Deus não te fez semente, Deus fez carregador de semente. Por que, pastor Alisson? Porque você não manda no semeador, você não tem domínio sobre a semente, você apenas carrega ela. Você carrega ela para o Espírito Santo. É Ele que manda, é Ele que semeia, é Ele que lança a semente, e é ela que produz. Aqueles que estão me ouvindo através deste vídeo, você não é o semeador, você não é a semente, você não tem domínio sobre o semeador.
Você é apenas um transportador de semente. Na hora que o Espírito Santo quer, Ele coloca a mão, tira a semente que Ele quer, Ele lança onde Ele quer. Os homens estão pensando que é semeador, que é a própria semente, mas não é. É apenas um alforje que Deus usa na hora que quer. Aleluia. Glória a Deus. A graça do Senhor está envolvendo esta igreja. Eu sou um alforje, pastor? Sim. Fica na cintura do semeador. Aí Jesus, meu Deus, Jesus diz assim, ó: andai com o semeador. Em outras palavras, andai em espírito. Por quê, pastores? Se você é um alforje que está colocado na cintura do semeador, carregando as sementes, para onde ele for, você vai junto. Aí Jesus está dizendo: anda, igreja, anda com ele. Onde ele for semear, você vai junto. Onde ele for lançar semente, você vai junto. Onde ele estiver, a igreja estará com ele. Andai em espírito. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Sabe por que o inimigo da nossa alma fez de tudo para você não estar aqui hoje? Pergunta por quê? Pergunta com raiva: por quê, pastores? Porque esse era o ofício dele. Qual ofício, pastores? De ser um alforje, aquele que carrega a semente. Tem isso aonde, pastores? Tem isso aonde? A Bíblia vai dizer em Ezequiel 28, irmão, a partir do versículo 13, Almeida Revista e Atualizada: estavas tu no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, irmão, só muda para semente, não tem dificuldade. Quando for ler o texto, bota a semente. Estavas tu no Éden, jardim de Deus, todas as sementes preciosas te cobrias, a semente chamada sárdio, a semente chamada topázio, a semente chamada diamante, a semente chamada bélio, a semente chamada ônix, a semente chamada jaspe, a semente chamada safira, a semente chamada esmeralda. O ouro cobria, e todos os ornamentos estavam em ti, num dia que foste criado. Aí por que ele tem raiva, pastor Alisson? Versículo 15, a parte C: até que se achou iniquidade em ti. Quando Deus percebeu a iniquidade que havia no coração dele, antes de lançar ele de cima para baixo, Deus pegou e arrancou todas as sementes preciosas. Agora estão na palma da mão de Deus. Aí Deus olha para a palma da mão dele. Isso aqui é na minha mente agora, irmão. Onde eu vou colocar essa semente preciosa? Ah, vocês não entenderam. As sementes que estavam com o luzeiro, que ele se gloriava, que ele se achava, que ele pensava que era o bambambam, aí Deus arranca dele e está na palma da mão de Deus. Aí Deus diz: onde eu vou guardar essa semente? Onde eu vou achar um lugar para guardar essa semente? Será que tem alguma fonte na terra que eu possa usar para guardar as preciosas sementes?
Deus me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que tu és o alforje de Deus, que tem preciosa semente dentro de você. Oh, glória a Deus! Aleluia! É por isso que ele tem raiva da igreja. É por isso que Satanás tem raiva. É por isso que ele te impede de entrar por aquelas portas todo o tempo. É por isso que ele te impede de ouvir a palavra de Deus em todo o tempo. Que ele sabe o que foi arrancado dele. E o pior de tudo, não é aquilo que ele perdeu, é aonde está. Aí ele olha para você, meu irmão, com esse tamanhozinho, raquítico. Aí Satanás olha assim, aquilo que eu tinha de precioso está nisso aí. Aí você diz sim. Sim! Porque foi ele que quis. Ele é o dono da semente. Ele é o dono da pedra preciosa. E se ele escolheu a igreja, quem é Satanás para impedir a obra de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe, na tua igreja? Eu sou um carregador de pedras preciosas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu não sou o semeador, mas eu carrego a semente. Eu não sou a semente, mas eu carrego a semente. Tu és um carregador de semente. Tu és um carregador de semente. Tu és um carregador de semente. Aleluia. Aleluia. Pastora Anilda, a senhora é um carregador de semente. Onde a senhora for, estenda a sua mão, que Deus vai liberar milagre. Vai entrar para o final aqui. Escute. Pedro era uma pessoa normal. Ele era normal. E todos os dias colocava um coxo na porta do templo chamada Formosa. Todos os dias. Pedro passava ali. Pedro não tinha nada para oferecer, ele passava para lá e para cá. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele virou um alforje, quando ele entendeu que carregava sementes preciosas, o primeiro dia que ele passou lá e falou: ei, olha para cá, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas a semente que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Está Paulo e Silas presos, amarrado, acorrentado. Eles estão acorrentados. Aí um olha para outro e fala assim: ah, não tem mais, ei, calma aí, nós estamos acorrentados, mas não esquece que nós somos alforje do Senhor, nós estamos cheios de semente. Ô Paulo, ô Silas, começa a adorar o Senhor, que Ele vai começar a tirar sementes, e os cárceres vão cair, as correntes vão cair. Ei, igreja, começa a adorar o Senhor, que as correntes da sua família vai cair, as correntes que aprisionam os teus filhos vão cair por terra, em nome de Jesus. Oh, Deus de glória, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite, aleluia, aleluia.